My beloved young sisters, Minhas amadas jovens irmãs, more than once tonight, vocês ouviram mais de uma vez hoje que são a resplandecente esperança da Igreja do Senhor. Meu propósito hoje é ajudá-las a acreditar que são. Se essa crença tornar-se um profundo testemunho de Deus, ela vai influenciar suas decisões de todo dia, de toda hora. E a partir dessas decisões, aparentemente pequenas, o Senhor vai conduzi-las à felicidade que tanto desejam. Por meio de suas escolhas e decisões, vocês abençoarão inúmeras pessoas. choice to be with us tonight is an example. Sua decisão de estar aqui esta noite é um exemplo das escolhas que importam. Mais de 1 milhão de jovens, mães e líderes foram convidadas. All the other things you could have chosen, De todas as outras coisas que vocês poderiam ter decidido fazer, escolheram estar aqui conosco. Fizeram isso por causa de suas crenças. Vocês acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Acreditaram o suficiente para virem ouvir seus servos com bastante fé e esperança de que algo que ouviram ou sentiram vai conduzi-las a uma vida melhor. Sentiram no coração que seguir Jesus Cristo é o caminho para uma felicidade maior. Talvez não tenham reconhecido isso como uma escolha consciente de grande importância. Talvez tenham sentido vontade de estar com as amigas ou com a família. Podem simplesmente ter aceitado o gentil convite de alguém que lhes fez. Mas, mesmo que não tenham percebido, ao menos sentiram um discreto eco do convite do Salvador. Vinde após mim. the hour we have been together, the Lord has deepened Durante esta hora em que estivemos juntos, o Senhor tornou mais profunda a crença que vocês têm nele e fortaleceu o testemunho de cada uma. Vocês ouviram mais do que palavras e música. Sentiram o Espírito testemunhar em seu coração que há profetas vivos na terra, na Igreja verdadeira do Senhor, e que o caminho para a felicidade está dentro de seu reino. Seu testemunho de que esta é a única igreja verdadeira e viva na Terra hoje em dia cresceu. Não sentimos exatamente as mesmas coisas. Para algumas, o Espírito testemunhou que Thomas S. Monson é um profeta de Deus. others, it was that honesty, virtue, Outras sentiram que a honestidade, a virtude e fazer o bem a todos os homens são realmente atributos do Salvador. with that came a great E com isso, tiveram maior desejo de ser semelhantes a Ele. avid desire for your testimony of the gospel. Todas vocês têm o desejo de que o seu testemunho do Evangelho de Jesus Cristo seja fortalecido. Could see your need O presidente Brigham Young go. previu profeticamente suas necessidades e seu desejo há 142 anos. Saw you and your needs. Ele viu vocês e suas necessidades como um pai amoroso e um profeta vivo. Ele viu a influência do mundo chegar às suas filhas. Viu que as influências do mundo as atraíam para longe do caminho do Senhor para a felicidade. Em sua época, essas influências foram trazidas, em parte, pela nova ferrovia transcontinental que ligava ao mundo os santos antes isolados e protegidos. Ele pode não ter visto as maravilhas de tecnologia de hoje, em que um dispositivo pequeno pode ser carregado na mão e é capaz de conectá-las Marvels of today, where with the das coisas pequenas que vocês levam consigo em suas mãos e que podem conectá-las a inúmeras ideias e pessoas do mundo inteiro. but he saw the value for his daughters. Mas ele viu como era importante para suas filhas e para vocês que suas decisões fossem tomadas com base num vigoroso testemunho de um Deus vivo e amoroso e de seu plano de felicidade. And inspired counsel Eis seu conselho profético e inspirado para suas filhas e para vocês sempre. part of my message tonight.
é o ponto central de meu discurso de hoje. Ele disse o seguinte em uma sala de sua casa a menos de 2 quilômetros de onde esta mensagem está sendo hoje transmitida para as filhas de Deus das nações do mundo inteiro. É preciso que as jovens filhas de Israel adquiram um testemunho vivo da verdade. Depois disso, ele criou uma associação de jovens que se tornou o que hoje na Igreja do Senhor chamamos de Organização das Moças. Vocês sentiram hoje alguns dos maravilhosos efeitos da decisão que ele tomou naquela noite de domingo na sala de estar de sua casa. Mais de 100 anos depois, as filhas de Israel do mundo inteiro têm o desejo de ter o seu próprio testemunho vivo da verdade. Agora e para todo o restante de sua vida, vocês precisarão desse testemunho vivo e crescente para fortalecê-las e conduzi-las pelo caminho da vida eterna. E com isso se tornarão as mensageiras da luz de Cristo para suas irmãs e seus irmãos do mundo inteiro e por muitas gerações. Vocês sabem, por experiência própria, o que é um testemunho. O elder Joseph Fielding Smith ensinou que um testemunho é um conhecimento convincente dado por revelação a uma pessoa que humildemente busca a verdade. Ele disse o seguinte sobre o Espírito Santo que traz essa revelação. Seu poder de proporcionar convicção é tão grande que não resta dúvidas na mente quando o Espírito fala. Ele disse que é o único modo pelo qual alguém pode realmente saber que Jesus é o Cristo e que seu Evangelho é verdadeiro. Vocês já sentiram essa inspiração por si mesmas. Pode ter sido para confirmar certo aspecto do Evangelho, como aconteceu comigo hoje. Quando ouvi as palavras da 13ª regra de fé que fala em sermos honestos, verdadeiros, castos e benevolentes, para mim foi como se o Senhor tivesse dito. Senti novamente que esses são atributos dele. Senti que Joseph Smith foi seu profeta. Então, para mim, não foram apenas palavras. Em minha mente, vi as poeirentas estradas da Judéia. E o jardim do Getsemane. Em meu coração, senti parte do que Joseph pode ter sentido ao ajoelhar-se perante o pai e o filho em um bosque de Nova York. Não pude ver na mente uma luz mais brilhante que a do sol do meio-dia como ele, mas senti o calor e o assombro de um testemunho. Vocês vão adquirir um testemunho à medida que partes da verdade completa do Evangelho de Jesus Cristo lhes forem confirmadas. Por exemplo, ao lerem o livro de Mórmon e ponderarem sobre ele, alguns versículos que leram antes parecerão novos e lhes trarão novas ideias. Seu testemunho vai crescer em extensão e profundidade, à medida que o Espírito Santo confirmar que são verdadeiros. Seu testemunho vivo vai ser ampliado à medida que estudarem, orarem e ponderarem a respeito das Escrituras. A melhor descrição para mim de como adquirir e manter esse testemunho vivo está no capítulo 32 de Alma no livro de Mórmon. Vocês já devem ter lido esses versículos muitas vezes. Encontro uma nova luz toda vez que os leio. Vamos recapitular hoje a lição que eles ensinam. Essa passagem inspirada nos ensina a começar nossa jornada em busca de um testemunho com uma partícula de fé e com o desejo de fazê-la crescer. Hoje, vocês sentiram fé e tiveram esse desejo ao ouvirem discursos tocantes sobre a bondade do Salvador, sobre sua honestidade e sobre a pureza que seus mandamentos e sua expiação nos possibilitam ter. Portanto, uma semente de fé já está plantada em seu coração. Vocês podem até ter sentido parte do crescimento da semente no coração, conforme prometido em Alma.
Mas, como uma planta em crescimento, ela precisa ser nutrida e vai murchar. Orações fervorosas, frequentes e sinceras são nutrientes vitais e necessários. A obediência à verdade que receberam vai manter seu testemunho vivo e fortalecê-lo. A obediência aos mandamentos faz parte da nutrição que vocês precisam oferecer a seu testemunho. Lembrem-se da promessa do Salvador. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Uma das doutrinas do Evangelho que aprendi quando jovem é que a maior de todas as dádivas de Deus é a vida eterna. Aprendi que parte da vida eterna é vivermos juntos com amor e como família para sempre. Desde a primeira vez que ouvi essas verdades e elas foram confirmadas em meu coração, senti-me obrigado a fazer todas as escolhas que pudesse para evitar contendas e promover a paz em minha família e no meu lar. Somente depois desta vida poderei desfrutar a plenitude dessa, que é a maior de todas as bênçãos, a vida eterna. Mas, em meio aos desafios desta vida, tive apenas um vislumbre do que minha família pode ser no céu. A partir dessas experiências de vida, meu testemunho da realidade, do poder selador exercido nos templos, cresceu e foi fortalecido. Ao ver minhas duas filhas serem batizadas no templo, em lugar de seus antepassados, senti meu coração se voltar a elas e aos antepassados cujos nomes encontramos. A promessa de Elias de que os corações se voltariam uns aos outros nas famílias foi-nos concedida. E assim, a fé para mim se tornou um conhecimento seguro, conforme prometido no livro de Alma. Vivenciei ao menos parte da alegria que meus antepassados sentiram quando o Salvador foi ao mundo espiritual após seu ministério mortal. Eis a descrição que lemos em Doutrina e Convênios. E os santos regozijaram-se em sua redenção e dobraram os joelhos e reconheceram o Filho de Deus como seu Redentor e Libertador da morte e das cadeias do inferno. Seus semblantes brilhavam e a resplandecência da presença do Senhor repousou sobre eles e cantaram louvores a seu santo nome. O sentimento que tive da alegria deles me veio ao colocar em prática meu testemunho de que a promessa de vida eterna do Senhor é real. Esse testemunho foi fortalecido pela decisão de colocá-lo em prática, como o Salvador prometeu que aconteceria. Ele também ensinou que, além de decidirmos ser obedientes, precisamos pedir um testemunho da verdade em oração. O Senhor nos ensinou isso em seu mandamento de orar sobre o livro de Mórmon. Ele disse por meio de seu profeta Moroni: Eis que desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas, e a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Espero que todas vocês tenham posto essa promessa à prova por si mesmas ou que o façam em breve. A resposta pode não vir em uma única e vigorosa experiência espiritual. Para mim, isso aconteceu serenamente a princípio, mas foi se tornando cada vez mais forte a cada vez que lia o livro de Mórmon e orava a respeito dele. Não dependo do que aconteceu no passado. Para manter firme o meu testemunho vivo do livro de Mórmon, reivindico essa promessa de Moroni com frequência. Não considero a bênção do testemunho como um direito perpetuamente adquirido. O testemunho precisa ser nutrido pela oração fervorosa,
pelo anseio pela palavra de Deus nas Escrituras e pela obediência à verdade que recebemos. Há perigo quando negligenciamos a oração. Arriscamos nosso testemunho quando estudamos e lemos apenas superficialmente as Escrituras. Esses são nutrientes indispensáveis para o nosso testemunho. Lembram-se da admoestação de Alma, mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz. E quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará, por falta de raiz, e arrancá-las-eis, e lançareis fora. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril, e não cuidais da árvore. Não podeis, portanto, obter seu fruto. O hábito de banquetear-nos na palavra de Deus, a oração sincera e a obediência aos mandamentos do Senhor precisam ser colocados em prática de modo equilibrado e contínuo para que nosso testemunho cresça e prospere. Todos temos situações que escapam ao nosso controle e que interrompem nosso esquema de estudo das Escrituras. Pode haver períodos em que decidimos não orar. Pode haver mandamentos que por um tempo decidamos ignorar. Mas nosso desejo de ter um testemunho vivo não será realizado se esquecermos a advertência e a promessa encontradas em Alma. E assim, se não cultivardes a palavra esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore quando ela começar a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa de vosso esforço, e de vossa fé, e de vossa paciência em cultivar a palavra para que crie raiz em vós, eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce que tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é branco. Sim, e mais puro que tudo que é puro. E banquear-te-vos-ei com esse fruto, até vos fartardes, de modo que não tereis fome, nem tereis sede. Então colhereis a recompensa de vossa fé e de vossa diligência e paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto. As palavras dessa escritura, esperando o fruto, guiaram os sábios ensinamentos que vocês receberam hoje. É por isso que seus olhos estão voltados para um dia futuro na sala de selamento de um templo. É por isso que ajudamos vocês a visualizarem hoje a cadeia aparentemente interminável de luz refletida nos espelhos das paredes da sala de selamento do templo de Deus, onde vocês podem vir a se casar. Se puderem esperar esse dia com suficiente desejo, que seja fruto de um testemunho, vocês serão fortalecidas para resistir às tentações do mundo. Toda vez que vocês decidem que vão tentar viver de modo mais semelhante ao Salvador, seu testemunho é fortalecido. Tempo virá em que saberão por si mesmas que Ele é a luz do mundo. Sentirão a luz crescer em sua vida. Isso não acontecerá sem esforço, mas vai acontecer à medida que seu testemunho crescer e vocês decidirem nutri-lo. Eis a promessa que se encontra em doutrina e convênios. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia perfeito. Vocês serão uma luz para o mundo ao partilharem seu testemunho com outras pessoas. Vocês refletirão para outros a luz de Cristo que há em sua vida. O Senhor encontrará meios para que essa luz toque as pessoas que você ama. E por meio da fé e do testemunho combinados de suas filhas, Deus tocará a vida de milhões em seu reino e em todo o mundo com sua luz.
In your testimony and your choices. Em seu testemunho, em suas escolhas, está a esperança da Igreja e das gerações que seguirão seu exemplo de ouvir e aceitar o convite do Senhor. Vinde após mim. Lord knows and O Senhor conhece e ama vocês. you my love and my testimony. Deixo com vocês meu amor e meu testemunho. Vocês são filhas de um Pai Celestial, amoroso e vivo. Sei que seu Filho ressuscitado, Jesus Cristo, é o Salvador e a luz do mundo. E testifico que o Espírito Santo enviou mensagens para vocês hoje, confirmando a verdade em seu coração. O presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus. E assim, disso testifico, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.